Bem-vindos ao podcast Menos Pausa, um programa da Academia da Menopausa em parceria com a Singular Pharma, que tem o objetivo de desmistificar assuntos relacionados à saúde da mulher, à saúde integral da mulher, sobretudo no período da menopausa. Eu sou Olga Goulart e o nosso assunto de hoje, aqui nesse episódio, é modulação imunológica e emagrecimento. Quem está conosco é a nutricionista doutora Camila Avelar e também estarão aqui nessa mesa, compondo essa mesa, o doutor Jorge Valente, que é médico ginecologista, e a arquiteta Márcia Metia, trazendo as suas experiências nessa fase. Doutora Camila é uma das maiores especialistas em modulação imunológica do Brasil. Ela fundou o núcleo Camila Avelar de Atendimento e o Camila Avelar Academy, um programa voltado para o ensino, inovação e pesquisa. Seja bem-vinda, doutora Camila. Obrigada pelo convite, satisfação imensa aqui no podcast para falar desse assunto relevante de hoje. Muito, o estrogênio vai embora, mas em compensação vem todos os especialistas para dar esse suporte para a gente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que a sua experiência clínica vai trazer muitas informações importantes para nós mulheres aqui que estamos passando por essa fase. Vamos lá. Dr. Jorge Valente, ele é médico ginecologista, também com uma experiência muito grande em implantes hormonais, é especializado em longevidade saudável, em ortomolecular e também sobre esses estudos todos que acompanham a evolução dessa expectativa de vida na população mundial e, com isso, as estratégias também de acompanhamento dessas mulheres. Bom, doutor, nós sabemos que essa expectativa de vida hoje já aumentou drasticamente e, com ela também, as experiências novas que vêm surgindo. Essa é uma proposta, inclusive, da Academia da Menopausa, para trazer não só experiências já experimentadas, né, por especialistas, mas também trazer um alento, porque as informações são muito soltas, é uma fase bastante complicada, mas com informação pode ser muito suave. Então, estamos todos numa expectativa muito grande desse episódio de hoje. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a você pela apresentação tão maravilhosa e brilhante que você fez. Isso é muito importante, porque hoje a gente tem que prestar atenção que, por exemplo, no Brasil, a expectativa de vida chega próximo dos 80 anos para as mulheres. Se a gente pensar que a média de entrada na menopausa da mulher no Brasil é os 51 anos, ela vai passar 30 anos, um terço da vida na menopausa. Um terço da vida com todos os impactos negativos do déficit hormonal pode ter. Então, por esse motivo, é que a gente precisa de uma visão ampla. É muito importante que agora, recentemente, o SUS tenha reconhecido isso e passe a fornecer tratamento para a menopausa, mas a gente tem que ter a ideia que a reposição hormonal é a cereja do bolo. O mais importante dessa mulher que está entrando na menopausa é desinflamar, porque desse processo inflamatório que é pertinente ao envelhecimento de todos nós seres humanos é que acontecem a grande maioria das doenças que vão diminuir a nossa qualidade de vida e a nossa expectativa de vida. Então, regularizar sono, a energia, disposição, sexualidade, manter a composição corporal, a saúde mental e reduzir essas doenças do envelhecimento são o objetivo base de qualquer profissional de saúde que trate alguém na menopausa. E eu tenho certeza que Camila vai nos brindar com estratégias nutricionais que podem ajudar a resolver todos esses problemas que a gente está falando. Maravilha! E temos também a arquiteta Márcia Metia, que com a sua experiência, eu acho que vai poder ajudar muitas pessoas. Eu, por exemplo, não tinha ainda escutado essa terminologia de menopausa cirúrgica, que foi a experiência que Márcia teve e hoje compartilha conosco. Tudo bom, Márcia Metia? Um prazer ter você conosco hoje aqui. É um prazer. Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando. Eu atravessei essa fase com algumas benesses, né, de ser bem atendida pelos médicos, pela minha filha, então estudante de medicina, e então eu quis compartilhar um pouco como foi que eu atravessei há muito mais de 20 anos essa história de menopausa cirúrgica. Que maravilha. Bom, gente, a consequência direta desse enfraquecimento, como o Dr. Jorge Valente falou aqui, não é? Com o declínio hormonal, existem também oportunidade aí de algumas doenças chegarem nessa fase, mas com informação e com alguns cuidados é possível evitar. A consequência direta do enfraquecimento do sistema imunológico é o surgimento de doenças relacionadas a infecções, a doenças crônico-degenerativas, a inflamação crônica também, não é, doutora? E nessa fase é muito frequente a diminuição das atividades
atividades físicas, enquanto também ocorre uma menor necessidade calórica pelo organismo, devido à maior lentidão metabólica, com a substituição gradativa da musculatura por tecido adiposo, que às vezes acumula gordura abdominal, o que significa também uma relação importante entre problemas cardiovasculares e por aí vai. Um estudo com 465 mulheres na faixa de 58,7 anos observou o excesso de peso em 72,6% delas e a obesidade abdominal em 81,4%. Esse comparativo, né, no mesmo estudo, as mulheres que faziam reposição hormonal apresentaram uma baixa frequência desse aumento de peso, mas isso também não pode ser feito assim aleatoriamente. Nós precisamos de informação. E é esse o nosso propósito de hoje, conversando com a doutora Camila Velar. Como doutora Camila, o termo modulação imunológica, para muita gente, não é um termo assim que se ouve muito. Então, eu acho que nós podemos começar dando uma explicação sobre fazendo um entendimento sobre esse assunto e já colocando para a gente como se valer dessa modulação para nos proteger nessa fase da menopausa. Maravilha. Modulação imunológica nada mais é do que algumas ferramentas, estratégias que a gente pode utilizar na prática para fazer com que o sistema imune encontre o seu equilíbrio de funcionamento. Quando eu falo em equilíbrio, eu falo em equilíbrio dinâmico, porque a gente pensa muito no equilíbrio estático, aquela coisa, eu tenho que só desinflamar. Mas e quando a gente vai vivendo uma pandemia e eu precisar inflamar para me livrar de uma virose, por exemplo? Então, a gente precisa desse equilíbrio dinâmico. O sistema imune precisa inflamar quando necessário, desinflamar logo em seguida, para que a gente mantenha uma homeostase, ou seja, esse equilíbrio sistêmico. Então, quando a gente fala de estratégias, eu me refiro a, como o Dr. Jorge muito bem colocou, todo um estilo de vida faz parte dessa estratégia. E eu aqui, como nutricionista, preciso pontuar a importância do pilar nutrição, onde a gente fala de alimentos, e dentro desses alimentos, compostos bioativos, a importância das vitaminas e minerais, né? Porque isso não só favorece as respostas imunológicas adequadas e em equilíbrio, como também todo o equilíbrio sistêmico. Lembrando que o sistema imune ele também interfere em todo o metabolismo do indivíduo, na parte endócrina, na parte de metabolismo. Então, é como se fosse um sistema, onde o sistema imune impacta todos os outros sistemas, bem como todos os outros sistemas podem interferir no funcionamento imunológico. Então, manter esse sistema funcionando é o pilar da modulação imunológica, funcionando em equilíbrio. Ou seja, ativar, voltar para o equilíbrio, reativar, voltar ao equilíbrio e manter esse ciclo ao longo da vida, inclusive na menopausa. E de que forma a menopausa, assim, especificamente, né, dentro da queda hormonal e outras situações, mas especificamente nessa fase, por que compromete tanto a nossa resposta imunológica? A menopausa é um período que eu diria que a gente precisa realmente se preparar para ela, porque é um período de senescência, de envelhecimento. Só que o que a gente observa muito é que a maioria das mulheres não estão prontas e não se preparam para isso. Então, muitas começam o climatério acima do peso, com uma alimentação inadequada, com péssimos hábitos, né? E isso com certeza vai piorar. Mas falando da menopausa em si, a gente tem uma diminuição do estrogênio e dos hormônios de uma forma geral, aumento de FSH, de LH, e isso vai mudar o padrão de resposta imunológica. E esse padrão de resposta imunológica alterado, ou pelo menos ali modificado, vai mudar também todo o perfil de resposta metabólico desse indivíduo, dessa mulher, né? Então, quando a gente modifica esse padrão metabólico, a gente vai corroborar para essas mudanças imunológicas. E às vezes, na grande maioria das vezes, inclusive, o sistema imune ele não consegue fazer o que eu chamo as gangorras necessárias. Então, ele não consegue inflamar para se livrar de uma infecção bacteriana, de uma infecção viral, ele não consegue desinflamar. Quando a gente fala em inflamação crônica, que está associada à obesidade, diabetes, doenças autoimunes e outras doenças crônicas, inclusive câncer. Então, a gente precisa lembrar que o sistema imune, ele é maestro de todo o nosso funcionamento. Então, a menopausa, ela precisa ser equilibrada, tá? E a gente precisa organizar os níveis hormonais dessas mulheres. Porque cada mulher pode ter um ponto ideal.
ali. Se isso está muito abaixo ou muito acima, a gente pode ter mudança na resposta imunológica. Ou inflamar cronicamente, favorecendo outras doenças, ou fazer com que essa mulher não fique competente do ponto de vista imunológico. A situação é que você não entra de vez no período da menopausa. Você tem um período que antecede tudo isso, portanto, a autoobservação, né, o autoconhecimento é muito importante nessa fase, e eu tenho certeza que quem nos aborda inicialmente é o nosso ginecologista, né? Portanto, chegar ao ginecologista, doutor, como a doutora Camila acabou de falar para a gente aqui, eu acredito que quando você recebe uma paciente cujos hábitos alimentares e consciência do seu próprio corpo e dessas mudanças acontecendo e que estão também num peso adequado, que estão mais equilibrados em termos de saúde nutricional, deve ser muito mais fácil fazer a decisão, né, de suplementação ou de reposição hormonal ou de conduta, qualquer que seja ela, para passar melhor por essa fase, não é? Isso é verdade. O que é que eu costumo falar para as minhas pacientes? Hoje em dia as pessoas estão tomando um pouco mais de consciência financeira. Todo mundo pensa já em fazer uma previdência privada, porque sabe que a aposentadoria não vai dar para sustentar ela quando ela ficar mais velha. E as pessoas esquecem de fazer uma poupança de saúde. Que bom exemplo. Então, a gente precisa ter esse investimento porque, infelizmente, a divisão em especialidades do nosso corpo, ela é ilusória. Não existe essa divisão dentro do nosso corpo. O nosso corpo trabalha com as mesmas matérias-primas para tudo. Por isso que todos os órgãos e sistemas são interligados. E existindo uma ordem de prioridade. Por exemplo, se você chega com queixa de cabelo e unha ruim, é sinal de que a primeira fase já está começando a ser comprometida. Por quê? Porque se você precisa de aminoácidos, de minerais e de vitaminas para ter cabelo bom e seu cabelo não está, é porque para não faltar para coisas mais importantes, para coisas cruciais como funcionamento cardiovascular, como equilíbrio de sistema imunológico, vai faltar primeiro para cabelo e unha. E à medida que você não tem uma poupança adequada, vai faltar até para o básico. Então, quando Camila fala muito bem dessa interação, o sistema imunológico ele é intimamente ligado ao sistema hormonal. Você tem receptor de estrogênio, progesterona e testosterona em todas as células do sistema imunológico. E você tem o estrogênio, que é o modulador. O que é modulador? Se você tem uma hiperreação do sistema, ele freia. Se você tem uma reação abaixo do que deveria, ele acelera, que é o estrogênio. E você tem a progesterona e a testosterona, que são freadores do sistema imunológico, ou seja, quando tem hiperreação, a progesterona e a testosterona são responsáveis por conter isso. Por esse motivo, por exemplo, mulheres que têm doenças autoimunes, a gente tem que ir com o pé no freio no estrogênio, porque o excesso de estrogênio pode desencadear, por exemplo, uma crise de alguma doença do ponto de vista imunológico. E da mesma maneira, quando a gente melhora os níveis de testosterona, que às vezes é o que cai primeiro, e de progesterona nas mulheres que estão no climatério, que a gente fala muito menopausa, mas é sempre bom em todo episódio eu frisar isso. Menopausa não é uma fase de vida, menopausa é o aniversário de 1 ano da última menstruação. A fase de vida é climatério. Isso. É déficit hormonal associado à infertilidade por esgotamento da população ovariana. Então, quando você melhora níveis de progesterona e de testosterona, aquela mulher que toda hora ficava gripada, que já estava pegando virose de todo jeito, ela começa a melhorar, porque você vai ter 2 melhoradores excelentes do sistema imunológico, que são a progesterona e a testosterona. Mas como é que a gente chega à suplementação, a dar aquilo que está faltando, e por que quando a gente era jovem não tinha essa necessidade? Porque nosso corpo tem uma capacidade adaptativa que vai sendo degringolada ao longo do nosso envelhecimento, principalmente se a gente não investe nela. E qual é o principal fornecedor disso tudo? A nutrição. Então, eu digo para os meus pacientes que não existe nenhuma doença que a nutrição não possa melhorar ou piorar. Piorar, digo, quem tem uma alimentação inadequada, obviamente que pode piorar qualquer tipo de patologia, e que tem uma nutrição bem equilibrada, bem orientada, pode ajudar ou tratar isoladamente todos os tipos de patologia. E eu digo isso sem medo de errar, como, por exemplo, diabetes tipo 2, que é doença do estilo de vida, é doença que, quando bem tratada, só a nutrição pode ser o suficiente para fazer a pessoa ficar sem tomar nenhum tipo de medicação.
E a nutrição não tão somente do alimento em si, mas do seu estilo de vida de um modo geral, porque o controle do estresse, né, o que você consome também em termos de emoções, isso pode impactar muito negativamente, privação de sono. É por isso que esse estoque, né, essa poupança que você falou aí, entre nós mulheres existe muito nessa nossa fase mais madura. A perguntinha assim, qual é o segredo? Me conte o seu segredo. Não tem segredo, né? É muito claro isso. Você vai envelhecer bem quando você planeja o seu envelhecimento, seja no âmbito financeiro, profissional, enfim. O resto é a sociedade que a gente vai seguir nessa militância também para que a sociedade entenda essa fase do amadurecimento como algo extremamente positivo. Eu comemoro todos os dias o fato de ter chegado tão bem na idade que eu cheguei, e quando a pessoa me pergunta a receita, eu digo, é gradativo, não existe uma receita de bolo, existe muito enfrentamento e cada uma de nós passa por esse enfrentamento de uma forma diferente. É por isso que Márcia Metti está aqui hoje conosco para falar sobre a menopausa cirúrgica, que foi uma situação atípica que ela enfrentou e passou muito bem, obrigada, com todas as orientações que teve, não, Márcia? Foi uma coisa, essa poupança, né, para a menopausa, que o doutor Jorge acabou de falar, na minha vida aconteceu de uma maneira muito intuitiva, porque, doutora Camila, eu sempre cuidei muito da minha alimentação. Eu me casei cedo, tive filhas muito cedo, e desde que elas nasceram, eu comecei a estudar o assunto. E aí, na infância das minhas filhas, eu procurei estudar mais isso. Então, a minha alimentação sempre teve assim, bons princípios. E sempre trabalhei, fazia caminhadas, fazia yoga. E um dia, numa consulta de rotina, eu fui surpreendida com a notícia que eu estava com câncer de mama. E aí, tive que fazer uma cirurgia e, quanto o tratamento, né, durante o tratamento, eu tive outros problemas e tive que fazer a retirada do útero e dos ovários. Eu tinha, então, 42 anos. Então, isso foi uma coisa muito surpreendente. Nos primeiros meses, acho que devido a essa poupança que eu tinha feito, eu não senti muita coisa. Mas, logo, uns meses depois, o meu primeiro grande sintoma que começou a incomodar foi a privação de sono. Eu não dormia. E isso foi percebido pela minha filha, que era, na época, estudante de medicina. Então, ela disse, olha, tem alguma coisa aí que a gente precisa resolver. Eu vejo que você não está dormindo. E aí, com tudo que a falta de sono acarreta. Então, foi aí que eu comecei a reposição hormonal, só que o tumor tinha sido estrógeno dependente. Então, as pessoas não estavam familiarizadas com essa história de reposição hormonal, de alimentação, dessa visão holística que os profissionais de saúde têm hoje. E aí eu fui fazer um implante de testosterona e uso esse implante exatamente há mais de 20 anos, nem sei quantos. E isso me deu realmente uma qualidade de vida, uma proteção. E meu médico oncologista na época, ele disse assim, olha, a partir de agora, atividade física não é mais uma coisa opcional para você. Agora ela é uma coisa que você tem que fazer, queira ou não queira, não pode ser de vez em quando, não pode ser pulando, e leve isso a sério. E aí eu comecei a levar muito a sério. Eu fui corredora durante 18 anos. Hoje eu voltei às caminhadas. Aí fui fazer pilates, musculação, e isso é uma prática na minha vida. Assim, eu tenho um compromisso comigo de 5 vezes por semana eu cuidar do meu corpo. E quando a agenda pega, eu cuido 3. Mas, assim, minha meta é 5 mesmo. Então, eu faço, na semana, a agenda está danada, está pegando hoje mesmo, faltei, mas tudo bem. Amanhã vamos correr atrás, tem o fim de semana aí para repor. E continuo cuidando da alimentação. E da cabeça também, né? Que isso também é muito importante. Muito importante. Doutora Camila, essa questão da modulação, né, imunológica, que alimentos você já sugeriria para a gente que literalmente não pode faltar? Nós sabemos que qualquer papel aqui que nós formos falar, isso é muito individual, qualquer mulher precisa ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar para poder estabelecer qual é a conduta de tratamento. Mas, em linhas gerais, quais são os alimentos protetores do nosso sistema imunológico, né? E suplementações, e possíveis suplementações também que não deveriam faltar nessa fase. Porque eu pergunto, assim, a obrigatoriedade da atividade física, ela já deveria ser uma coisa corriqueira na vida de qualquer
qualquer um e não só nesse período da menopausa. Ocorre que, com esse declínio hormonal, também há um declínio de estímulo. Você não quer, literalmente, seu corpo se cansa muito mais, você se afasta muito mais da atividade física e é uma conta que não vai fechar, literalmente. Então, para que você tenha um bom desempenho na atividade física, você precisa estar também com a sua modulação hormonal e alimentar feita de forma adequada para que você tenha uma boa performance, né? E para ganhar músculo, inclusive, nessa fase, não é tarefa fácil. Portanto, uma suplementação ou uma orientação em termos de alimentação é imprescindível para que a gente não abandone essa máxima de que a atividade física é um papel super importante nesse contexto todo, não? Sim, e eu vou já desconstruir uma visão aqui. Porque muita gente me pergunta, Camila, quais são os alimentos, quais são os suplementos? O segredo está no todo. Não numa coisa só. Não existe um alimento milagroso, não existe um suplemento milagroso. Eu preciso desconstruir essa imagem. Por quê? Porque o ser humano, ele é muito objetivo às vezes, né? Eu tô com isso, o que eu faço? O que eu tomo rápido para curar, para melhorar? E a gente não se pergunta o que eu deixei de fazer ou o que eu preciso mudar para voltar a encontrar o meu equilíbrio, né? Então não existe nada milagroso, existe um todo. E esse todo é composto de quê? Eu vou fazer um comparativo aqui, que eu acho que vai ficar bem claro. Nós tem quando a gente pensa numa planta, né, é um organismo autótrofo, ou seja, ele está ali paradinho, basta só sol, ele consegue produzir o próprio alimento. Ele não precisa de mais nada, vamos dizer assim, no geral. Nós somos organismos heterotróficos, ou seja, a gente precisa buscar o nosso alimento. A gente produz uma parte, alguns itens, mas a maior parte precisa vir de fora. Então, nós somos o que comemos. Mas não só isso. O que sentimos, o que emanamos, o que recebemos, o que falamos, tudo. Mas quando a gente fala que a gente é o que come, é literalmente isso. Então, os nossos hormônios dependem do que a gente come. A nossa composição corporal depende do que a gente come. As nossas emoções dependem do que a gente come, porque isso tem a ver com o neurotransmissor. O nosso sistema imune depende do que a gente come. Tudo depende do que a gente come. E quando a gente fala quais são os alimentos ou o que não pode faltar, eu já digo... Tem uma frase que eu acho muito bacana, que circula na internet há muito tempo, que é: descasque mais, desembale menos. Sim. Isso aqui é a base de tudo. Então, a gente ter uma dieta, que eu digo que é plant-based, ou seja, uma dieta baseada em planta. E a gente precisa lembrar isso. Alimentos de origem vegetal precisam compor a base da nossa dieta, e ponto final. Ah, mas existem padrões de dietas que retiram isso, aquilo. São dietas restritivas pontuais. Não vale a pena a gente entrar no mérito, mas, de uma forma geral, para a vida, pensando em longevidade, pensando no climatério, que é uma fase, como o Dr. Jorge muito bem colocou aqui, eu preciso de uma dieta que tenha vegetais na sua base. E quando eu falo vegetal, está em um outro erro que muita gente comete. Ah, eu como banana, cenoura e alface. Isso não é o todo. Isso não é fazer modulação imunológica. Eu preciso ter um pilar sagrado que é variedade. Se eu não vou variar uma dieta, eu vou ter sempre da mesma coisa. Vai me faltar outras coisas. Então, não adianta só eu comer banana, eu comer uma alface. Ah, mas eu como verdura, como fruta, como banana, como maçã. Só ao longo da vida, todos os dias, durante todas as semanas, durante 365 dias do ano, durante anos da sua vida. Você só gosta disso, você só come isso. Isso, aí mora o segredo. Então, variar. Comer coisas que normalmente a gente não come, fazer rodízios alimentares, inserir itens que normalmente não fazem parte habitualmente do nosso cardápio. E, Camila, qual seria uma outra estratégia fundamental para que haja modulação imunológica? Cor. O segredo está na cor. Quando a gente vai se vestir, mulher que tem isso, né? O que combina com o quê? Eu vou colocar uma cor com a outra. Na alimentação, a gente precisa ser brega. O que é brega? Misturar tudo. Aqui não tem padrão, aqui não tem barreira. Eu preciso ter todas as cores o tempo inteiro. Então, o que vai do roxo hoje? O que vai do amarelo? O que vai do vermelho? Porque as cores são sinais. Além disso, comida é energia. Existem alimentos que tiram a nossa energia, existem alimentos que energizam o nosso corpo. Exemplifique, Camila, é muito fácil para a gente, porque assim, sabemos da importância de mesclar, né, de variar e etc e tal. Só que nessa fase da menopausa, com declínio hormonal, do estrogênio sobretudo, há maior propensão de acúmulo de gordura, de tecido adiposo, mais dificuldade de massa magra, e você citou aí que precisam alimentos e serem introduzidos alimentos que a gente ao longo da vida não prioriza tanto.
Certamente os antioxidantes estão aí nesse grupo. Sim. Exemplifica para a gente minimamente, claro que isso aqui não vai servir de receita, mas como base mais ou menos da sua experiência clínica, do que as mulheres se esquecem ao longo da vida e que é imprescindível entrar nessa fase aí, dentro do grupo dos antioxidantes, dos alimentos que não inflamam mais, porque a gente não se dá conta daquilo que vai te inflamando, e nessa fase, como a sua capacidade de controlar isso é pior, então você tem que também ir tirando literalmente algumas coisas da sua dieta. Tirando literalmente, não. Esquece o mais básico, esquece de água. Também, que a gente Eu ia falar sente isso agora. menos necessidade de água, é quando a gente mais Água e precisa. proteína. Exato. Então vamos lá para a gente. Eu vou tomar nota e eu tenho certeza de que quem está nos acompanhando estará fazendo a mesma coisa. Mesmo porque eu vou dar um spoiler aqui, viu, gente? Daqui a pouco eu falo explico isso mais. Só para não esquecer de duas coisas. 2 sintomas muito presentes nas mulheres, que é o intestino mais preso e dor de cabeça. eu falei isso. Em sua grande maioria das vezes, é só corrigir a ingesta de água. Só, exatamente. A água é um santo remédio, né? Para tudo. Perfeito. E eu vou pegar esse gancho aqui para falar o seguinte. Aí todo mundo fica, ai Camila, qual que é o alimento? Foca nas cores. Se preocupe em colocar um amarelo alaranjado, um verde, um arroxeado, um vermelho arroxeado e alimentos de cores mais claras. Banana, abacaxi, limão, ou seja... Se você tiver isso aqui, mas eu vou colocar o que hoje? Um açaí? Ou eu vou colocar morango? Ou eu vou colocar uma berinjela? Ou eu vou colocar um repolho roxo? Tanto faz. Você pode colocar hoje um, amanhã o outro. Precisa olhar as cores. É aqui que está o segredo, mas não só isso. O aporte de proteína. Mulher peca muito na proteína. Mulher já tem uma preferência, quer dizer, vamos colocar aí mais de 50%. Tem uma preferência por comer mais carboidrato, né? Então, o excesso de carboidrato, principalmente quando a gente fala de alimentos industrializados, excesso de açúcar e tudo mais, faz com que você aumente a ingestão de carboidrato e você acaba reduzindo o aporte de proteína, proporcionalmente. E é um déficit muito grande. Então, se a mulher aumenta o aporte de proteína, o sistema imune é proteína. Célula é proteína. Como é que você vai renovar os tecidos? Como é que você vai produzir hormônio, fazer receptor? Então, já acabou de falar, todas as células imunológicas têm receptores para hormônios. Não temos? E de onde vêm os receptores? Vem de síntese proteica. Preciso de proteína. Então, a gente precisa ter uma ingestão mínima de proteína. A gente fala pelo menos ali 1,2, 1,5 grama por quilo de peso. Claro que o nutricionista vai adequar isso de acordo com o peso de cada paciente, a composição. E não é só... Olha só isso aqui. Não é só comer proteína. Eu não gosto de proteína aqui. Vou comer tudo no almoço ou tudo no jantar. Erro. Porque o sistema imune ele funciona ao longo do dia, com picos e variações de respostas diferentes ao longo do dia. Eu preciso distribuir isso ao longo do dia. Ainda tem isso, viu, minha gente? Olha o horário da ingesta de cada uma desses alimentos, né? O que é carboidrato, o que é proteína, ou seja, é olhar para o prato e ver mais proteína do que qualquer outra coisa, Exato. É isso que eu entendi? É mais proteína, mais vegetais. E eu vou pegar um gancho do Dr. Jorge aqui, ele falou de intestino e falou de água. Isso é Duas importante. colocações perfeitas. Primeiro, intestino. A gente precisa falar de estroboloma. Que nome é esse? Que palavrão é esse? É uma parte da nossa microbiota que produz enzimas, que a gente chama de beta-glucuronidase, que converte e faz com que a gente tenha mais estrogênio ativo. Então, se a gente come pouca fibra, poucos alimentos de origem vegetal, a gente vai ter um estroboloma que contribui muito menos para a gente organizar o climatério da mulher. Então, para a gente ter uma boa microbiota, regra fibra. Fibra eu acho em alimentos de origem vegetal. Então, pelo menos 3 a 5 porções de vegetais ao dia, ao longo do dia, vegetais, de cores diferentes, variando semanalmente, pelo menos. A regra do sucesso está aqui. Aí a gente pode falar, vamos colocar cúrcuma, vamos colocar vegetais vermelhos arroxeados, vamos colocar gengibre, vamos colocar inhame, inhaminho, tubérculos. Maravilha, mas todo mundo sabe disso. Até o Google diz isso pra gente. Mas por que é tão difícil implementar? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande em variar, em se preocupar em fazer a poupança de saúde. Então, quando eu vou no mercado hoje, eu vario as cores dos vegetais que eu comprei. Tempero verde desperdiça lá em casa, vai tudo pro lixo. Não está comendo, a regra básica. Se joga fora, é porque não come. E tem que comer. Cadê a poupança da saúde? Cadê o coentro, a cebolinha, a salsinha em cima do prato? A salsa é fonte de uma série de compostos. Apiol, arginina, uma série de coisas que ajudam na modulação da menopausa.
Salsão ajuda tanto a melhorar aquela retenção hídrica que as mulheres têm, aquele inchaço. Ajuda a melhorar o intestino, a pele, o cabelo. Pergunta quem come salsão. 20% da população, e olha lá. Porque você vai no mercado, a gente nem encontra. Encontra 2 maçozinhos, e sim encontra, porque a população não compra. E olha, detalhe, mesmo, né, Márcia? A gente fica pensando aqui de tudo que ela falou, que a gente é bem curiosa, certamente a gente já foi buscar um pouquinho de cada uma dessas coisas. E ainda assim, a gente prestando atenção, pode ser que o nosso organismo não esteja preparado para absorver esses nutrientes todos e tenhamos que ser suplementados também. Eu nunca suplementei na minha vida até que eu entrei no período da perimenopausa e comecei a sentir necessidade disso para não cair a minha performance na atividade física, a minha performance no trabalho, porque eu estou e quero continuar ativa até os 100, eu acho, mais ou menos. Então, essa é a conta que eu queria que você explicasse para a gente. Até que ponto a gente vai buscar esses nutrientes todos a partir de uma boa alimentação, que infelizmente a gente sabe hoje que nos supermercados e a maneira que tudo vem sendo produzido não atende às necessidades dos aportes, né, vitamínicos que o nosso corpo precisa, e às vezes precisamos mesmo suplementar. E suplementar não é dizer daquele preconceito, nossa, eu estou tomando remédio o dia inteiro. Não, suplementação, gente, as cápsulazinhas que foram preparadas para você na dose certa, né, que normalmente essa orientação vem, indicação e orientação vem por parte dos seus médicos, nutricionistas, é uma coisa individualizada e isso vai te ajudar. Você vai continuar, sim, se preocupando com a seleção desses alimentos e ainda assim suplementando. Pode ser que seja interrompido em algum momento, porque isso é acompanhado a partir dos seus exames também, não é? Isso, com certeza. Se a gente fosse pensar em suplemento, eu diria que suplemento potencializa muito esse período, esse realinhamento da resposta imunológica e ajuda muito a ter um climatério muito mais suave, muito mais equilibrado, com certeza. E pensando em suplemento, eu diria aqui que existe dois focos que é muito importante, são comprometidos na mulher que está em menopausa ou que está em climatério, que é o seguinte. Primeiro, a gente tem uma alteração do funcionamento das nossas mitocôndrias, que são organelazinhas que têm todas as nossas células que produzem energia. A gente tem o que a gente chama de disfunções mitocondriais. Então, isso vai comprometer a parte da musculatura, a energia, né? Inclusive a resposta imune, porque célula imunológica também precisa de mitocôndria para funcionar. Não, vai para a natureza, gente. É o lugar que mais a gente acha mitocôndria. E aí, a gente exercita a mitocôndria. Exatamente. Então, o que a gente precisa para fazer a mitocôndria funcionar? Coenzima Q10 são suplementos extremamente importante. Inclusive, pegando o que o Dr. Jorge falou, doença cardiovascular. É um suplemento muito importante para a gente prevenir também desordens cardiovasculares. Até a parte de dislipidemia, que pode acontecer em algumas mulheres. Complexo B, vitaminas do complexo B. Eu acho que isso aqui também é base, porque dá energia, aumenta a produção de neurotransmissor, ajuda a modular sono, humor, que também é bem desregulado nessas mulheres no período do climatério. E eu ainda colocaria mais 2 detalhes importantes. O primeiro é, a gente nutricionista, a gente vai regular a relação ômega-6/3 da dieta. Por isso que eu falei muito na dieta plant-based. A gente reduz um pouquinho a ingestão de ômega-6 e aumenta de ômega-3. E suplemento de ômega-3 pode potencializar muito, diminuir fogacho, tem trabalho já apontando que diminui fogacho, diminui quadros depressivos, que pode acontecer também em mulheres nesse período, melhora o tecido adiposo, favorecendo a perda de peso, porque você diminui aqueles mecanismos e mediadores inflamatórios do tecido adiposo e diminui a maturação de pré-adiposto para adiposto. Então, você diminui a potencialidade daquele tecido adiposo crescer e se estabelecer. Então, quando você trabalha com detoxificação, melhora a parte de inflamação, ajuda muito. Tem um outro detalhe, que é a parte de detoxificação, que também está mais comprometida em mulheres na menopausa. Ou seja, a mulher tem uma dificuldade em formar mais enzimas de fase 2. Para isso, dica importantíssima aqui. A gente precisa falar de alimentos que a gente chama do grupo das brassicas, couve-flor, brócolis, acelga, repolho, couve, rúcula, agrião, rabanete, nabo. Mas eu também preciso falar de NAC, que é um cofator importantíssimo. Só que o NAC também vai ajudar na parte do cabelo, na parte da pele, na parte da unha. Então, existem suplementos que são coringas. A gente consegue modular um leque de vias aqui, se a gente fosse pensar. Então, o ômega-3, o NAC, complexo B, zinco. Meu Deus do céu, falar em hormônio, falar em receptor e não falar em zinco, falar em cabelo, pele. O Dr. Jorge falou,
pele, cabelo, quando começa a dar sinal, eu falei, opa, vamos olhar para o ômega 3, vamos olhar para a proteína, né, doutor Jorge? Vamos olhar para o zinco, complexo B, importantíssimo. Exatamente. B12 também. Com certeza. Vitamina D. Márcia, tá tomando nota aí? Eu acho que você já está fazendo tudo isso, não? Na verdade, eu estou sentindo falta de uma outra abordagem. Essa abordagem científica de doutora Camila e doutor Jorge, eu acho perfeita. Mas, assim, sob o ponto de vista pessoal, eu diria que uma abordagem interessante é o estímulo mental que as pessoas devam buscar para fazer tudo isso. Porque todo mundo sabe o que deve fazer. É assim, intuitivamente, de alguma forma, essa coisa da escolha do alimento. Eu sempre observei, quando eu vou ao supermercado, a diferença do meu carrinho para os carrinhos à minha volta. Porque essa coisa de desembalar, eu só desembalo aveia, coisas, né? Uva passa, nozes, mas a parte dos alimentos, né, do carrinho ficar todo colorido, todo bonitão, assim, você realmente não observa isso. Pode olhar assim, em qualquer lugar que você vá. Isso, imagine, eu observava há 40 anos atrás, não hoje, não é uma coisa que eu faça hoje. Então, mas eu acho que a menopausa é uma fase que mexe muito com a emoção. São coisas novas que acontecem na vida. E olha, hoje, com a mudança do estilo de vida, tem mulheres que entram na menopausa ainda com filhos muito pequenos, que têm uma energia, que têm uma demanda enorme, né? Então, você fica com toda a mente voltada para a criação daquela criança. Ou, às vezes, o contrário, os idosos que ficam muito idosos ficam sob sua responsabilidade. Então, a mulher que está passando a menopausa hoje, ela está dividida ali, ela está esticada por uma questão profissional que tem que continuar atuante na poupança para a idade futura, não só financeira como mental. Ela está dividida no cuidado com os pais, com os familiares, está dividida com o cuidado com os filhos, né? Como está acontecendo agora, mulheres que têm filhos com 40 e poucos anos, quando elas chegam na menopausa 51, as crianças têm 11 anos, 12 anos, estão demandando uma atenção extraordinária. Então, essa mulher, ela se coloca em segundo plano, porque as demandas familiares são muito grandes. Então, isso é uma coisa que eu busco provocar, porque é muito importante. Porque, às vezes, eu já fui, por exemplo, a consultas e saí da coisa, está tudo certo, vou fazer tudo isso, vou melhorar isso e aquilo. E, quando eu saio, eu esqueço tudo, porque as demandas são prementes, são urgentes, né? Então, é uma coisa muito importante a gente falar sobre cuidar da saúde mental. Eu achei ótima essa sua colocação. Quando eu falei de tudo aquilo que a gente tinha que melhorar, eu falei de saúde mental. E assim, a primeira coisa para melhorar a saúde mental da mulher não é você fazer com que ela na menopausa continue igual a antes, muito pelo contrário. Tirar dela essa capa de heroína. Essa é a primeira coisa. Eu vejo mulheres com níveis hormonais, com mitocôndrias totalmente acabadas, fazendo tudo ainda que fazia antes e achando que não está bom. Primeira coisa é vocês serem um pouco menos exigentes com vocês mesmos. É vocês começarem a delegar e a distribuir as coisas, porque todos aqueles das suas relações pessoais, familiares mais próximas, têm que participar de tudo. Então, assim, não adianta você querer uma suplementação. Vou dar um exemplo bem claro. Uma paciente que eu estava tratando, que está ótima, maravilhosa, ela fez assim, poxa, doutor Jorge, mas eu achei que esse negócio não foi tão bem assim na parte da energia. Eu fiz, não, você não voltou a malhar? Voltei, já estou malhando 5 vezes por semana. Você não está trabalhando? Mas chega 10 horas da noite, eu já estou cansado. Eu fiz assim, mas veja só, você queria um suplemento para ficar incansável? No dia que eu descobri esse, eu vou tomar também, porque meu dia tem poucas horas, eu também estou achando. Então, assim, as pessoas às vezes precisam ter uma ideia real do que vai ser feito, porque a idealização de algo fora do comum leva à frustração. E o que é que eu faço para convencer o meu paciente? Eu acho que a maneira mais fácil de você mudar o estilo de vida de alguém é você traçar um objetivo que seja relevante para ele, para isso. Por exemplo, você ama suas netas, você ama seus filhos, você quer ver seus filhos se formarem, você quer ver suas netas crescerem e você quer ter saúde para fazer isso com qualidade, você tem que investir na sua saúde, você tem que investir no seu estilo de vida, você tem que mudar a sua alimentação. Qual o grande erro que eu vejo, principalmente dos mais jovens
jovens, às vezes alunos brilhantes, com muito conhecimento, pecam quando você quer transformar uma pessoa da água para o vinho imediatamente. As mudanças têm que ser gradativas. As pessoas têm que parar de se comparar com outras e olhar para si mesmas e ver, eu estou melhor do que eu era? Então, assim, quando eu mostro para o meu paciente o relatório de tudo o que aconteceu, normalmente minhas consultas são semestrais, e ela chega assim, mas fulana que veio aqui no senhor já está não sei o que, eu digo assim, veja só, você não é fulana, você era assim e olha como você já melhorou. Então, assim, essas estratégias funcionam bem. E, assim, a terapia, que é algo fundamental, a ajuda de um psicólogo, deve vir desde o MENAC, desde antes do climatério, porque investir, fazer a poupança de saúde, a saúde mental tem que estar incluída. Só para não esquecer um detalhe, Camila falou muito importante sobre massa muscular. Muitos de vocês não sabem, mas o que define às vezes quem morre ou não do câncer, quem sai ou não da UTI de um quadro grave, é a quantidade de massa muscular que você tem. Então, quando eu vejo pessoas com pouco conhecimento e muita ignorância que acham que quando a gente fala em preservação ou ganho de massa magra, está falando em transformar alguém em fisiculturista ou algo do tipo, isso é ridículo. A gente está pensando em investimento em saúde, porque se você entra numa UTI por um quadro grave, o que define se você vai sair daquilo vivo ou não é a quantidade de massa muscular que você tem. Quanto mais massa você tem, mais dias na UTI você tem para seu médico conseguir tirar você daquilo. Então, assim, preservação da massa muscular é fundamental, principalmente em situações críticas de saúde. E a grande maioria dos médicos não sabe disso. Portanto, quando a gente coloca como equilíbrio da homeostase da saúde a preservação da composição corporal, eu não quero que você tenha um abdômen definido. Eu quero que você tenha um percentual de gordura que seja significativo para que você tenha saúde, para que você não fique doente. Eu quero que você tenha uma massa muscular. Qual é o perfil que eu traço para minha paciente? Ela tem em torno de 35% a 40% do peso de massa muscular. Quando isso acontece, ela engorda menos, ela adoece menos, ela envelhece mais devagar e ela vai ter... Quando as pessoas falam assim, modulação imunológica, a pessoa tem a falsa impressão de que assim, não vou ficar doente nunca. Não, você vai ter mais armas para quando ficar doente sair mais fácil disso. Verdade. Então, assim, ninguém vai tornar uma pessoa imortal, nem com a saúde blindada, que não vai ter nunca nenhum problema. E sim vai ter mais ferramentas para sair de maneira mais fácil e com menos sequelas daqueles problemas. É isso que a gente procura quando a gente fala em homeostase, quando a gente fala em equilíbrio da saúde, no qual a imunidade está inserida de uma maneira muito importante. E você falou uma coisa que complementa o que Camila disse. Eu gosto desse ditado da gente é o que a gente come, mas depois de aprender com muitos nutricionistas brilhantes, eu tenho o prazer de falar isso, porque tem médico que tem orgulho de achar que não pode aprender com outro profissional de saúde, que acha que a gente está no topo da cadeia, eu acho que a gente está dentro de uma cadeia onde todos são importantes, que a gente é o que a gente absorve. Porque às vezes você pode ter uma alimentação brilhante, mas se a sua microbiota não ajudar, Exato. se você não produzir enzimas digestivas adequadas, você não tiver uma capacidade absortiva adequada, mesmo se alimentando bem, você pode não ter uma melhora esperada. Então, assim, eu gosto de complementar, isso não é meu, isso é do professor Murilo, que é um nutricionista brilhante que a gente tem no país, que mais do que o que a gente come, que é importantíssimo, é a gente conseguir absorver isso. Exatamente. E se você não absorve, até para você fazer atividade física, você não vai conseguir um bom resultado. Portanto, essa conta de alimentação, dessa autopercepção, né? Uma alimentação correta e atividade física é muito protetora. E sobre a saúde mental, só quero dizer para vocês, lembrar que nós temos aqui, está tudo muito completo em termos de orientação nessa fase da menopausa. Nós temos um episódio com a doutora Manuela Gouveia sobre a saúde mental, sobre os impactos também dessa queda hormonal do estrogênio na saúde mental. E está imperdível. Eu recomendo que vocês busquem também por esse episódio, que estarão todos aqui, fragmentados, mas cada um com seu peso, com a sua importância, né? Bom, gente, nós poderíamos ficar aqui até amanhã conversando sobre nutrição, porque é um assunto muito vasto e muitíssimo importante. Mas eu vou passar agora para o nosso quadro Menos Pausa, porque é um contraponto que a gente faz exatamente sobre a importância das pausas na nossa vida, ao longo da nossa vida, não só nesse período da menopausa, mas nesse quadro Menos Pausa, a gente quer saber de vocês. O que merece, doutora Camila e Márcia Metz, o que merece na vida de vocês mais pausa, seja para curtir ou para se dedicar? Onde é que você colocaria mais tempo?
Márcia. Para mim é o contato com a natureza. Eu sou uma sagitariana típica. Para mim, eu não tenho como encerrar uma semana sem estar assim perto do vento, da luz, do sol, da árvore, da água, do barulho do mar. Não tem como. Isso para mim é fundamental. Eu preciso ver verde, tocar nas folhas, ouvir o mar, o vento, tomar chuva. Isso para mim é respirar. Então, a minha menopausa com certeza envolve um contato muito próximo com a natureza. E eu imagino que daí venha também a sua criatividade para te manter ainda nessa fase madura, tão ativa e tão atualizada como você se mantém, né, Márcia? A atualização, ela vem assim quase que por osmose, né? No momento que você se integra, que você acorda e começa a conviver com pessoas de todas as idades, né? Mais velhas, mais novas, e ouvi-las, eu agora estou muito feliz, porque tanto que eu aprendi aqui com a doutora Camila, com o doutor Jorge, e eu queria registrar uma coisa que me deixa feliz. Porque muitos anos atrás, quando eu tive essa menopausa cirúrgica, essa conversa holística, ela não era o comum. Não. Você ia em cada médico, em cada especialidade, ele falava aquilo da especialidade dele. Eu brinco, que eu digo, hoje você vai na oculista, ela lhe manda oftalmo, e ela lhe manda fazer exercício físico. A minha filha, que é dermatologista, a conversa é exatamente assim. O que você come, como você age, o que é que você faz. Então, isso... Os médicos que me atendem, o oncologista, ginecologista, eles fazem, endocrinologista, tem essa conversa, essa mesma conversa. E isso eu acho que foi um ganho muito grande. Eu registro uma mudança enorme na medicina, né? Atualmente, você ouve isso com mais frequência. Ok, Camila, e você? O que merece mais pausa na sua vida? Seja para curtir ou para se aprimorar? Eu vou aproveitar o que a gente acabou de falar aqui, e eu acho que menos pausa, né? Para cuidado com a espiritualidade. Isso não estou falando de religião. A gente é o que a gente pensa também, os nossos pensamentos. E se eu for pegar um pouquinho da física quântica e trazer para cá, o nosso padrão de energia de vibração pode favorecer mais oxidação, mais inflamação. Então, os nossos sentimentos, o que a gente tem nutrido aqui dentro? O que a gente tem semeado aqui dentro? E quando eu falo em amor, né? Não é só amar o meu marido, meu filho, minha família. É amar aquela pessoa que a gente teria 1000 motivos para não amar. Amar ao próximo. Então, trabalhar com espiritualidade, cultivar sentimentos e pensamentos positivos. Existem pessoas hoje, eu vou dizer uma coisa aqui que adoece muito as pessoas, que é pessimismo. Né? Resmungar, reclamar. Então, a gente tem tudo e sempre reclama e sempre diz que quer ter outra coisa. Vamos agradecer mais. Isso aqui muda o nosso padrão de energia. Isso aqui favorece nosso sistema imune e tem estudos provando isso. Que a gente tem menos mediadores inflamatórios quando a gente medita, respira mais, quando a gente cultua e tem pensamentos positivos. Inclusive, alimentos que vêm da terra têm mais energia, favorecem todo esse processo. E a gente volta a falar de um ciclo. É o que eu penso, é o que eu sinto, é como eu vejo o meu próximo, é o que eu sinto pelo meu próximo, independente de quem seja. É como eu me ligo ou me conecto à minha espiritualidade. Fé move montanha, independente do quê. Né? É o que eu como. Eu não posso só sentar numa mesa e pensar num prazer efêmero. Eu preciso pensar no prazer em cuidar de mim. Prazer em me nutrir, prazer em me ver feliz e me ver bem. Então, falando um pouquinho do que a Márcia falou, né? O que faz uma pessoa seguir isso? O amor próprio, o autoconhecimento, a autoestima. Então, eu não vou colocar isso aqui para dentro de mim porque eu sei que isso vai me fazer mal. Por que eu desejaria me fazer mal? Perguntas, autorreflexões são importantes para que a gente cresça. Está todo mundo aqui para se melhorar. Então, pensar no alimento, pensar nos sentimentos, pensar nas emoções, pensar no que eu faço, pensar nas minhas escolhas. Isso faz a gente ter um equilíbrio. Então, menos é mais às vezes. É, né? verdade, verdade. Gente, esse nosso quadro Menos Pausa é um oferecimento do Connect, que é um congresso que eu já vou agora detalhar para vocês, que vai ser em outubro, dias 25 e 26 de outubro, aqui em Salvador.
reunindo os maiores especialistas do Brasil e de outros países em ciências da longevidade e de vida saudável. É uma iniciativa da Academia da Menopausa, então já fiquem aí com essa data registrada e se organizem. Podem já entrar no site para saber mais informações e também se inscrever, que é o Conect Salvador, Conect com I no final, salvador.com.br. E acompanhem também a Academia da Menopausa no Instagram, @Academia da Menopausa. Se inscrevam no nosso canal do YouTube para ver na íntegra os nossos conteúdos. Dr. Jorge Valente, ginecologista, estará em quase todos os episódios aqui comigo, para minha sorte, com todo o seu conhecimento e essas experiências todas, Brasil afora, com equipes multidisciplinares. Portanto, fica o convite para esse episódio que nós acabamos de fechar agora e para muitos outros que vão se abrir para a gente fechar direitinho a saúde integral da mulher, sobretudo nessa fase da menopausa. Vamos terminar com uma diquinha, se vocês quiserem colocar aqui nessa dica. Algum roteiro de viagem interessante, algum livro interessante, alguma série interessante, esse é o momento. Curtinho, mas vamos sair daqui dando o máximo de experiências boas da gente para compartilhar com quem está nos acompanhando. Márcia. Me lembrei da minha última experiência no cinema. Eu fui ver Bob Marley em One Love. Eu adorei o filme, achei um bom roteiro, uma boa direção, a interpretação dos atores, a força da mulher dele, da Rita Marley. Ela fala pouco e passa muito, as músicas lindas. Eu não tinha conhecimento das letras, eu ouvia, dançava, mas eu não tinha prestado atenção na espiritualidade das letras. Então, foi uma experiência assim, muito forte, eu adorei. E tá aí nos cinemas para quem quiser ver. Que bom, e eu escutei o contrário, viu? Agora já quero ir ver, porque muita gente não correspondeu à expectativa, mas já está na minha listinha. Obrigada pela dica, Márcia. Você, Camila. Eu vou dar 2 dicas. A primeira é um livro que eu li e eu acho que fez muita diferença para mim, que é A Arte da Felicidade, da Dalai Lama. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. É um manual para a vida, de fato. Segunda dica é: beba mais água. A gente é água. Água é energia também. Quando a gente está com dor de cabeça, chegou do trabalho cansado, beba água. Ajuda muito. Se preocupe em comer mais alimentos de origem vegetal. Olha para o teu carrinho. Tem mais coisa natural ou tem mais coisa industrializada? Mesmo sendo sem glúten, sem lactose e sem açúcar e diet, é industrializado. Olha também para o seu lixinho, né? As coisas que você desembala. Como é que está esse lixinho aí? Exatamente. O orgânico está maior ou menor do que o outro, enfim. Exatamente. São estratégias. Exercite mais. E uma frase que eu sempre trago para a minha vida é: quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Então, o que a gente precisa fazer para ter mais saúde, para ter longevidade, para viver feliz e em paz? Acompanhe aqui o Menopausa. E então, doutor Jorge Valente, você, qual é a diquinha para a gente finalizar o programa de hoje? Eu acho que assim, o mais importante de toda essa nossa conversa é ficar essa semente de que, aos poucos, fazer um investimento na nossa saúde vai trazer benefícios em todas as searas. Você vai manter por muito mais tempo a sua vida útil de trabalho, as suas relações interpessoais, a sua sexualidade, a sua composição corporal. E se você pensa em investir num futuro com qualidade de vida, não pode deixar de investir no seu estilo de vida. Alimentação, atividade física são fundamentais para quem quer viver mais e viver melhor. Obrigada a todos vocês e obrigada a todos também que nos ouviram. Estejam ligados para os outros episódios que estão com conteúdo completinho. Até a próxima.